Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos novidades de sociologia, ciência política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. Eu acabei de ler um livro essa semana sobre a República das Milícias, do autor Bruno Paes Manso. Esse autor aqui, o Bruno Paes Manso. E aí, a partir dessas leituras, eu tenho algumas reflexões que eu trago aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro que o livro ele nos deixa muito claro uma mensagem, na verdade, chamando a atenção para a questão do poder das milícias, do Estado paralelo, dessa relação escandalosa entre polícia, milícia, traficantes, bicheiros. Ele trata disso. Então vai tratar da história das milícias e seu poder no Rio de Janeiro. Destaca com grande parte de militares, faz parte das milícias no Rio de Janeiro, principalmente no Rio das Pedras, as ligações de Bolsonaro também com as milícias, muito claro, como já se foi destacado o caso do Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E aí trata, o livro trata exatamente também desse assunto. E a questão do Estado e poder paralelo tem traficantes e milicianos, né? Estado e poder paralelo entre traficantes aí e milicianos e a polícia. O Rio de Janeiro, pela leitura que eu fiz dessa obra, A República das Milícias, ela nos relata, né, essa obra aí nos apresenta o Rio de Janeiro como ele é, no que diz respeito à presença ou não do Estado nas favelas, em determinados setores da sociedade. E a relação escandalosa entre Estado e traficantes. Quando eu falo de Estado, falo da polícia, poder judiciário, políticos também, você vai encontrar isso aí. Então o livro ele vai destacar isso. Demonstra claramente, pelo que o autor destaca, que no Rio de Janeiro, pelo menos em determinados setores aí das favelas do Rio de Janeiro, temos um poder paralelo que o Estado ele não tem um poder sobre os traficantes, sobre os milicianos, e a própria polícia ela vai ter uma relação muito próxima aí com os traficantes e, de certa forma, ela vai ter um posicionamento, pelo menos setores da polícia, não diga a polícia como instituição, mas setores da polícia, determinados representantes aí, determinados policiais, que vão utilizar a sua participação no Estado para o benefício do grupo de milicianos ou de traficantes. E aí vamos encontrar essa situação. A corrosão da polícia, do Estado e o poder das milícias. Você vê que isso já foi retratado, inclusive, em alguns filmes, como foi o caso do filme Tropa de Elite, que retratou muito bem também essa questão aí. Mas essa leitura aí, sociológica aí, que o autor nos permite, ele vai mostrar como se mostra complexa essa situação, essa relação entre polícia e bandidos, a ponto de você não saber de fato quem são os bandidos, se é polícia ou se são os bandidos de fato. Então esse é um ponto assim que me chamou a atenção. Então a relação polícia, milícia, traficantes e bicheiros com a política, e você vê que inclusive até para algum político, por exemplo, que tiver alguma seriedade, algum sinal de seriedade, ele não pode ignorar essa questão aí dos traficantes, aí dos bandidos, das milícias, como também ele não pode se tornar refém dos milicianos, dos bandidos, dos maus policiais, né? O autor ele destaca muito bem que são setores da polícia, representantes da polícia, policiais, na verdade, que corroem a corporação. Inclusive as pessoas sérias que tentam resolver
essa questão aí, levar com seriedade, são perseguidas também. O hábitos e o modus operandi dos aparelhos do Estado, da polícia, milícia e política. Então a corrupção está na raiz dessa relação entre Estado, principalmente por meio da polícia, poder judiciário, milicianos e políticos. Quando se fala de hábitos, aí a gente lembra o teórico Pierre Bourdieu, que ele vai mostrar que os hábitos são comportamentos que têm suas regularidades, que se repetem e que se torna comum na estrutura de uma sociedade. De modo que, por exemplo, você tem os hábitos dentro da realidade do Rio de Janeiro, no caso, da polícia frente aos traficantes, o modo como agem, a relação dos milicianos também, e que o Estado ele vai atuar de maneira bastante complexa, uma vez que você tem infiltrados no Estado elementos, maus elementos relacionados e ligados aos traficantes, como também aos milicianos. Outra coisa que eu destaco também é que a população ela se torna refém, a partir das leituras que eu fiz, a população ela se torna refém e ao mesmo tempo conivente com a ordem apresentada. Na verdade, a população sempre se torna refém, os trabalhadores principalmente se tornam refém. E quando eu falo de ser conivente, considerando os valores, os costumes, a questão da corrupção que está, como se estivesse no sangue das pessoas, né? Mas tem principalmente a questão moral, o conservadorismo, e aí a religião ela se faz presente muito forte também nesse caso, de modo que vão ter uma relação, assim, de certa forma, uma relação promíscua entre religião, Estado, polícia e bandidos. Então, é o que dá para entender da leitura que o autor nos proporciona aí dessa obra. A questão da segurança no Rio e a ótica da sociedade com a falência do Estado. Como fica a questão da segurança no Rio de Janeiro, por exemplo? É uma das coisas que o autor ele traz essa reflexão. Como fica a questão da segurança no Brasil, a questão da segurança do brasileiro, quando você tem a corrosão entre Estado, a polícia, milicianos, traficantes, bicheiros. Então, essa relação aí da segurança, a questão da segurança, ela passa a ser também uma moeda de troca, principalmente por parte dos milicianos e dos traficantes. Por que é uma moeda de troca? Porque uma vez que o Estado ele não tem uma participação incisiva, efetiva, que de fato traga solução para os problemas da segurança, então fica a mercê das iniciativas privadas, mais precisamente de traficantes, de bicheiros, de milicianos. E pelo que se apresenta essa realidade, temos políticos que vão atuar nesses três setores, nesses diversos setores aí, que eu acabei de falar, que de certa forma dão perpetuação a essa sociedade corrosiva. E aí chamo a atenção mais uma vez da questão moral, né, da questão religiosa, de maneira muito complexa como ela se apresenta, porque você vai ter uma sociedade extremamente conservadora, com valores conservadores, valores patriarcais, por exemplo. Então nós temos essa situação. O que fica claro o Estado ele não tem um poder suficiente sobre determinados setores da sociedade brasileira, como esse caso do Rio de Janeiro, mais precisamente onde se tem uma participação muito forte da milícia em algumas cidades, em alguns setores da sociedade do Rio de Janeiro.
E aí nós temos a ilusão do comunismo como inimigo comum, né? Pegando essa ideia da questão moral, aqui vem a questão da família, a falsa ideia de que o comunismo é o fim de todas as coisas, se refere a todos os males que uma sociedade pode ter, aí vem uma ideia de terrorismo sobre isso. Não por acaso o golpe militar de 64 ele se estabeleceu com esse discurso do inimigo comum, o comunismo como inimigo, como aquele que vai destruir a família, vai destruir o país, que isso na verdade é uma grande farsa, não se teve nenhuma ameaça comunista de fato no Brasil, como foi apresentado, e nós temos de volta, principalmente com os milicianos no poder, com a presidência da República, a partir do Jair Bolsonaro, uma relação direta com os milicianos, vemos muito forte esse discurso aí, dessa questão do comunismo, o fim de todas as coisas. Isso é extremamente falso, mas que tem um poder muito forte diante de uma sociedade, de uma população ignorante, de uma população ávida por segurança, com medo, e aí é isso que conta nessa sociedade. Destaca-se também na obra o caso Marielle, inclusive os principais responsáveis pela morte da Marielle. Então, Marielle é a questão dos direitos humanos. Aí veja que a questão dos direitos humanos, se tem aquele discurso que até a grande mídia utiliza de maneira irresponsável, que direitos humanos estão aí para defender os bandidos, que não se trata de nenhuma forma disso aí, né? Não tem nada a ver essa questão. Direito humano, o ser humano, numa sociedade, o cidadão tem o direito à vida, o direito à segurança, o direito à liberdade, e não é simplesmente se formando grupo para matar essas ou aquelas pessoas que você vai ter um direito humano de fato. Então esse discurso aí de que direitos humanos é contra a vida, está relacionado a comunismo, para se destruir a nossa sociedade. Então esse é um discurso fascista, um discurso totalmente fascista, que infelizmente pega diante da ignorância de boa parte da população, e mais precisamente com o avanço das redes sociais, com o uso, por exemplo, do WhatsApp, que tem uma participação direta na vida das pessoas, né? Não à toa que a campanha presidencial de 2018 elegeu o Jair Bolsonaro a partir das fake news. Então isso é muito forte. E os usos da política? A política, como ela é utilizada no mau sentido do termo, de modo que muita gente pensa que política é tudo que não presta, e até mesmo os fascistas, milicianos, aqueles que se apropriam desse discurso de que os políticos não prestam, que chegam inclusive a ser políticos. Não à toa que tem políticos defendendo inclusive o fechamento do Congresso, né? O AI-5, a ditadura, por exemplo. Então isso é uma demonstração de uma maneira distorcida da realidade, do sentido da política, porque o sentido da política seria o sentido da liberdade, do bem da coletividade, como destaca a Hannah Arendt, por exemplo, o Sócrates lá na Grécia Antiga. Então a milícia, outra coisa é que a milícia ela tem um poder também federal hoje, com o bolsonarismo que chegou ao poder com a figura do Jair Bolsonaro. Então a milícia passa a ter um poder também federal, que isso é muito perigoso, né? Então, qual a perspectiva do Brasil para 2022, se permanecer essas mesmas ideias distorcidas, essa relação promíscua entre Estado, né, considerando polícia, bandidos, traficantes, maus políticos? Como fica a perspectiva da sociedade a sociedade brasileira para 2022, se esse discurso ele permanecer muito forte, né? Claro, a resposta é que poderemos ter uma situação pior ainda, como se diz assim, se uma coisa está ruim, ainda pode piorar, né? Então, espera-se que as pessoas acordem e que percebam que uma sociedade baseada no ódio, ela não tem futuro. E é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. Então, que 2022
a gente consiga superar isso, na verdade, né? E precisa que o bolsonarismo não tenha a vitória nesse caso, porque o discurso do ódio é a questão central desse grupo aí do bolsonarismo. É isso aí, pessoal, é apenas algumas reflexões, né? Vocês podem questionar, vocês podem dar sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Eu passei aqui apenas para trazer as minhas reflexões a partir da leitura dessa obra, A República das Milícias. Não esqueça de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, de dar um like, de curtir, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, divulgar para os seus amigos e suas amigas. Até mais!